A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. Porque nós somos tão temerosos? Porque negligenciamos a nossa comunhão com Deus. Olha para você ver como que isso é sério. Porque, irmãos, quando fala comunhão, significa você estar unido com Cristo. Significa você ter o mesmo ideal com Ele. Significa você viver em união com Ele. Então, comunhão significa partilhar os mesmos interesses, os mesmos ideais. E quantas das vezes nós temos negligenciado a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Ele? Com Ele, irmãos, nós participamos do seu poder. Veja que Lucas, capítulo 10, versículo 19, o próprio Jesus, Ele fez para nós essa promessa. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, quando você é filho, você tem uma herança, você tem autoridade, mas quando você vive em comunhão com Ele também, você participa do poder dele também. Esse poder, ele foi delegado a nós, igreja do Senhor, e disse: olha, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e em toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Nada é nada, meus queridos irmãos. Então um dia Ele nos deu poder. Esse poder você recebeu quando você foi batizado com o Espírito Santo. Ele te encheu do poder dele, Ele te encheu da autoridade dele. O próprio Jesus, Ele fez essa promessa aos seus discípulos. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então hoje esse poder, ele está sobre a nossa vida. Hoje esse poder está sobre nós. Esse poder que começou há 2000 anos atrás, no dia do Pentecoste, ele está disponível para todo aquele que buscar, para todo aquele que querer. E pode ter certeza, se você tem esse poder, você vai pisar em serpentes. O que representa serpentes? Representa Satanás e os seus demônios. Os escorpiões, da mesma forma, são animais peçonhentos, animais, aleluia, venenosos, representando toda a casta diabólica, toda a casta do inferno. Você vai pisar sobre toda a força do inimigo e nada vai fazer dano algum. Então olha que poder que é esse, irmãos. Paulo, em Efésios 6, versículo 10, ele vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então esse poder está disponível, e quando você tem esse poder, você ordena e a tempestade tem que cessar, você ordena e o vento tem que se acalmar, você ordena e Satanás tem que sair da tua casa, você ordena e o diabo tem que deixar o teu casamento em paz, você ordena, aleluia, a enfermidade ela tem que sair. Por quê? Porque esse poder está sobre a tua vida, e Deus, aleluia, Ele vela pela palavra dele para cumprir. Eu me lembro certa feita, irmãos, a gente estava numa casa de uma irmã, e a gente estava orando com uma pessoa, uma mulher, e essa mulher ficou possessa, ficou endemoniada. E todo demônio, a princípio, ele quer fazer graça, ele quer dar uma de forte. E eu citei essa passagem, eu citei Lucas 10, 19, ele disse: olha, Satanás, está escrito, Jesus Cristo falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do mal. Então eu te ordeno, sai dela. Irmãos, quando eu comecei a citar, ela colocava a mão nos ouvidos. O diabo fazia ela colocar as mãos nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Para você ver o poder que tem a palavra de Deus, para você ver o poder que foi delegado a nós que somos servos de Deus. Então você tem esse poder sobre a tua vida, irmãos. E quando nós temos esse poder sobre nós, querido, nós vamos entender que com Ele nós nunca seremos derrotados, porque você serve a um Deus que não conhece derrota. Você serve a um Deus que, você lê a palavra dele de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ver Deus perdendo uma guerra, você nunca vai ver Deus perdendo uma batalha. Todo aquele que confiou inteiramente no Senhor saiu vitorioso, porque com Ele nunca nós seremos derrotados. Sabe por quê? Porque a nossa vitória já foi conquistada a preço de sangue na cruz do Calvário. Paulo vai dizer lá em Colossenses que Jesus Cristo triunfou sobre os potestades, sobre os principados, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz do Calvário.
Então é algo que Cristo já fez por nós. O próprio Paulo em Romanos 8,31, ele vai dizer assim: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, irmãos, quem pode se levantar contra nós? É por isso que eu digo que com Ele nós nunca seremos derrotados. Com Ele você nunca vai ser derrotado. Porque se Ele é por você, quem pode se levantar contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda em Romanos 8, versículo 37, Paulo vai declarar: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora eu te pergunto, onde está a tempestade? Por isso Jesus perguntou: por que vocês são tão temerosos? Ainda não tendes fé? Se você tem fé, se você confia, se você conhece a tua posição como filho, você vai triunfar, você vai vencer. O diabo vai ter que bater em retirada, o diabo vai fugir de você, querido. Por quê? Porque se Deus é com você, ninguém pode ser contra você. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Paulo declarou em Romanos 8,37. Em Isaías 43,13, Deus faz uma grande declaração. Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, irmãos, Ele é teu pai, você é filho, e o pai agindo, quem vai impedir o agir do pai? Mas tudo isso, querido, tem que estar sobre a nossa mente constantemente, para que quando surgir o problema, você vai se lembrar daquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Pastor Márcio Valadão, ele sempre costuma repetir essa frase, e eu gosto muito. Você é aquilo que a palavra diz que você é.